Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as dúvidas da área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E você pode participar através do nosso WhatsApp 85992734353, enviando aí a sua pergunta. Pode participar também através de nossas redes sociais. E conosco ele, o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, aqui mais uma vez juntos, em ritmo aí de Copa do Mundo, e aqui respondendo as perguntas do direito previdenciário para quem precisa ter informações para ter o seu direito garantido. A primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, é do Francisco. Ele não colocou aqui sua cidade e participa conosco na edição de hoje do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. A pergunta dele é o seguinte: vejo muito o professor dizer que auxílio e aposentadoria depende muito do laudo médico. Eu tenho doenças nos ossos, artrose, tendinite, várias partes do corpo e também, professor, um laudo por tempo indeterminado. O INSS negou. Eu tenho esse laudo, o INSS negou, levou para a justiça e foi negado também. Como é que só depende do laudo médico? Se o médico coloca todos os CIDs da doença, dizendo que a gente está incapacitado por trabalho e o INSS nega. Não é tão simples assim, né, professor? Não é tão simples assim. Eu sempre falo que para dar entrada no benefício, é necessário, primordial você ter um laudo médico. Sem um laudo médico você não tem como dar entrada no benefício. Mas ele também por si só não vai dar direito ao benefício. Quem vai dar realmente a última palavra é o médico do INSS na via administrativa e o médico perito judicial, que o juiz determina para analisar aquela pessoa. Então isso vai depender muito de quem está analisando aquela incapacidade. Aí depende aí de vários fatores, mas o laudo é essencial. Professor Paulo Bacelar vem do João de Tejuçuoca. Tem uma amiga, ela deu entrada no BPC, loas da criança por uma advogada. Ela já fez a perícia e a mãe da menina ligou para o INSS. Eles disseram que ainda falta a visita da assistente social. O que o senhor tem a me explicar sobre isso? Por favor, um esclarecimento, professor Paulo Bacelar. O João de Tejuçuoca. O BPC da pessoa com deficiência, ele necessita de perícia médica e avaliação social. A gente chama de perícia biopsicossocial, com médico e com assistente social. Na via administrativa, a assistente social não vai na casa da pessoa. Ela tem que agendar a avaliação social em uma das agências do INSS mais próximas dela ou a que a agenda esteja mais próxima. Então ela tem que aguardar, marcar a avaliação social na agência. Se for judicial, aí sim, aí tem que esperar a assistente social ir na casa dela. Pergunta que vem agora da Maria de Jesus, de Russas. Abraço para você, Maria. Eu entrei com pedido de aposentadoria e veio negado 2 vezes. Da última vez, o juiz assinou os papéis. Com quanto tempo eu começo a receber a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Se foi concedido o benefício, aí com 20 dias ela já recebe o benefício a partir da implantação. Mas pode demorar mais do que esse Se tempo? for implantado, não. Se for implantado, tem que receber com 20 dias. Certo. Se ela não receber, qual o procedimento, professor? Ela tem que ir na agência do INSS, olhar pelo meio INSS se há algum bloqueio, se há alguma suspensão ou se realmente o benefício foi implantado.
Estamos recebendo aqui, através do YouTube, a mensagem do Isael Correia, mandando um bom dia para o jornalista Luzenor de Oliveira, para o advogado Paulo Bacelar. Ele diz aqui que está sempre ouvindo o programa O Alerta Geral Caminhos da Aposentadoria em Palhano, professor Paulo Bacelar. A audiência é grande lá em Palhano. Sei onde é Palhano, ali perto de Jaguaruana. Já estive lá, tomei café lá em Palhano, muito legal a cidade. O Cícero de Brejo Santo participa conosco. Professor, tenho 2 empregos, eu posso me aposentar com 2 salários? Não, aí você vai se aposentar com a soma. A soma dos salários irá entrar na média de contribuições. A aposentadoria é feita por uma média de contribuições desde 94 até a data da aposentadoria. E esses 2 salários irão ser somados. Mais uma pergunta que vem de Russas. O Natan pergunta: trabalho na área da saúde e recebo insalubridade. Eu tenho 36 anos e 11 anos de carteira assinada na área. Como fica a conta para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, vai entrar o salário. Se há insalubridade, o salário ele soma a essa parcela da insalubridade. Ela é uma parcela que tem contribuição previdenciária, então ele vai ser somado ao seu salário e você vai se aposentar na média, como todo mundo. Vai ser a média de contribuições desde 94, aí é multiplicado pelo um percentual, que é 60% da média até 20 anos de contribuição. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção através do nosso WhatsApp 85992734353. Pode participar também através das nossas redes sociais, @CearáAgora. Tem mais uma pergunta aqui no nosso programa. O Francisco, de Morada Nova, faz a seguinte pergunta: professor, contribuí 23 anos e com 3 salários mínimos, mais 4 com 2 salários, eu tenho 53 anos. Desde 2020, eu tenho perda auditiva severa com todos os laudos atualizados. Me aposento com 60 anos? Professor Paulo Bacelar, a pergunta do Francisco. Não, aposenta com 65 anos. Mesmo que ele tenha alguma deficiência, ele não tem um tempo mínimo de deficiência para aposentadoria, que é de 15 anos. Então ele vai se aposentar com 65. Outra pergunta que ele faz aqui, professor, é se ele pode pagar... Mas qual é a idade dele hoje? Ele tem hoje 53 anos, professor. 53 dá 7, mais 5 dá 12, né? 12, 20, mais... Não... Ele tem 53? 53. Com 50 para 60 dá 7. Ele tem esse problema desde 2020, né? Desde 2020. 7 com 6... 7 com 6 dá 13. Né? 13 anos. Então ele não terá os 15 anos quando completar os 60 de idade. Outra pergunta que ele faz aqui é se ele pode pagar no 1007, no valor de 3 salários. Pode, agora tem que calcular para ver se vale a pena ele pagar. Se compensa, né? Se compensa. Isso aí ele deve fazer um planejamento previdenciário com um profissional que faça o planejamento dele para ele não perder dinheiro. Abraço para você, muito obrigado pela participação, viu, Francisco? Abraço a todos aí de Morada Nova. Pelo YouTube vem a pergunta de Quixadá, do Leonardo. Eu conheci o programa hoje pelo YouTube, estou conhecendo o programa. A partir de agora sou ouvinte fiel, muito obrigado, ô Leonardo. Não era a pergunta, era apenas a mensagem aqui pelo YouTube. Valeu, abraço para você, a todos aí de Quixadá. O Tico Rocha, de Brejo Santo, participando também pelo YouTube. Bom dia, um abraço para o jornalista Luzenor de Oliveira, o Dr. Paulo Bacelar. Eu sofri um acidente de trânsito em 2007, eu tenho sequelas, eu tenho direito ao auxílio acidente, eu possuo os laudos, professor Paulo Bacelar. Sim, agora ele tem que ter a qualidade de segurado na data do acidente como empregado. O autônomo, em regra, não tem direito ao auxílio acidente. Então, se você está contribuindo e teve um acidente e é autônomo, teve um acidente, teve auxílio doença e depois do auxílio doença ficou com sequelas, o INSS não dá direito ao auxílio acidente para o autônomo. Aí tem que ir para a justiça. Já o empregado já tem direito por lei. Deixa eu mandar um bom dia aqui pro pessoal que está no YouTube participando conosco. Mandar um alô aqui para Maria Lucilene, professor Paulo Bacelar, de Guaramiranga, na sintonia, acompanhando sempre aí Caminhos da Aposentadoria nessa bela cidade de Guaramiranga, né, professor? Bela cidade, fazendo frio aí nessa época, né? Um friozinho gostoso, uma neblina.
A gente sempre está indo em Guaramiranga tomar um café da manhã dia de domingo, então é uma bela cidade que existe aqui no nosso estado. Luzia Damasceno participando também pelo nosso canal no YouTube. Tenho 54 anos e trabalhei 35 anos em sala de aula. Fora esses 35 anos, trabalhei mais 25 prestando serviços também como professora. Seria possível ter direito a outra aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Sim, se ela tiver implementado a condição de duas aposentadorias, nesse caso, se uma for do regime próprio e a outra for do regime geral, ela pode ter duas aposentadorias. Pergunta que vem agora de Sobral, o professor Paulo Bacelar. Como é que pode? Eu fiz um perito, reconheceu a minha deficiência, eu dei o certificado de pessoa com deficiência, o INSS cancelou a social, passou 10 meses em análise e agora o INSS alega que eu estou recebendo meio salário mínimo. Acredita, eu estou passada, viu? Quem faz esse relato aqui é a Graça de Sobral. Tenho 61 anos, eu tenho uma doença no coração, sou diabética, dependente de insulina, uso diário, insuficiência pulmonar e tomo remédio injetável, 15 ampolas, eu tenho anemia crônica, pressão alta, recebo R$600 do Bolsa Família e eu moro com uma neta de 11 anos. Professor Paulo Bacelar, qual a orientação para a Graça de Sobral, professor? Que foi negado o benefício dela? Ela precisa ver o motivo do indeferimento, né? Se foi a renda familiar ou se foi a questão da deficiência mesmo. Então, como eu disse, o BPC para a pessoa com deficiência, ele faz a análise biopsicossocial, com o perito médico e avaliação social, através de um assistente social, e tem que ter a comprovação do impedimento de longo prazo. Outro critério para o BPC é a questão da renda. Então ela tem que estudar isso direito através de um advogado, contratar um advogado para analisar o motivo real do indeferimento e entrar com ação na justiça. Pergunta que vem agora do YouTube, participando conosco, a Luzia. Alô, Luzia, abraço para você. Eu tenho um problema no joelho, já fiz uma cirurgia e não estou conseguindo mais trabalhar na agricultura. É possível eu conseguir um benefício, professor Paulo Bacelar? Ela não colocou idade... Sim, mas aí é auxílio-doença, né? Se ela trabalha na agricultura e ela tem provas da atividade rural, que ela convive nessa atividade rural, que ela sobrevive através dessa atividade rural, com a comprovação da atividade rural, pelo menos por um ano, ela tem direito ao auxílio-doença. O Leonardo de Fortaleza participando também através de nossas redes sociais. Professor, com 55 anos e 30 anos de contribuição, 55 de idade, 30 de contribuição no magistério pelo INSS, CLT, eu já posso me aposentar? Eu conheci o programa e estou sempre, a partir de agora, sempre na sintonia. Muito bom, muito obrigado, Leonardo. Professor Paulo Bacelar. Bom, Marcos, para a regra do professor, após 2019, ele tem que ter 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então, nesse caso, ele não teria direito à regra geral. Nas regras de transição, ele teria que poderia ter direito com 30 anos de contribuição mais um pedágio, e aí teria que saber quantos anos de contribuição ele tinha em 2019. Então, se ele tinha 24 anos de contribuição em 2019, ele teria que ter hoje 36 anos de contribuição como professor. Também não tem. E também a regra de pontuação, que para o professor precisa ter 30 anos de contribuição, mas tem que ter 98 pontos. Então, somando a idade dele com o tempo, dá apenas 85 pontos, né? Então, está longe dos 88 pontos, então ainda não tem direito. Então, acredito que somente com 60 de idade que ele vai se aposentar. Abraço para você, Leonardo. Obrigado pela audiência. A Lívia participa conosco. Alô, Lívia. Passei no concurso da Polícia Civil. Eu posso levar quanto tempo para o novo regime, professor Paulo Bacelar? Ela pode levar todo o tempo. Agora, era bom fazer planejamento previdenciário. Eu estou falando sempre em planejamento aqui, porque tudo depende de cálculos. Saber se vai necessitar desse tempo todo que ela tem. A pessoa que faz o planejamento vai ver quanto tempo ela já tem de regime geral
para saber se não vale a pena ela ficar nos dois regimes, contribuindo até ter duas aposentadorias, né? Ou então, se não vale a pena ter duas aposentadorias e ter uma aposentadoria só, leva todo o tempo do regime geral para o regime próprio, para ela se aposentar no regime próprio como policial. Então, isso tudo depende muito do planejamento previdenciário. Eu sugiro ela contratar alguém para fazer o planejamento. O meu xará Marcos Correia participando pelo YouTube. Então, sobre os honorários sucumbenciais, professor Paulo Bacelar, o meu advogado pediu 20%, ele pegou metade do que eu ganhei, 30% mais 20%, liguei reclamando e diz que ele diz à secretária que está certo, fazer o quê? Onde reclamar, professor Paulo Bacelar? Olha, tem que saber como é que está o contrato. Honorários sucumbenciais não é do cliente. Os honorários sucumbenciais é pago para o advogado. Então, quem paga os honorários sucumbenciais é a parte vencida. Ou seja, se for na área previdenciária, é o Estado, né? O governo que vai pagar para o advogado, se foi estipulado em 20%. Se o juiz mandou o Estado pagar 20% de honorários sucumbenciais, esse dinheiro é do advogado, não é do cliente. E se foi 30% acordado dos valores contratuais, aí o advogado tem direito a receber do cliente 30% do ganho que aquele cliente teve. Então ele vai ganhar 30% do cliente e vai ganhar 20% que é do Estado. Você participa pelo nosso WhatsApp 85992734353. Você pode participar também pelas nossas redes sociais, @Ceará Agora. Professor Paulo Bacelar, chega agora a pergunta da Renata, participando pelo nosso canal no YouTube. Professor, hoje tenho 54 anos e trabalhei 35 anos em sala de aula. Fora esses 35 anos, trabalhei mais 25 anos prestando serviços também como professora. Seria possível ter direito a outra aposentadoria, professor? Só se for do regime geral e outra do regime próprio. Duas do regime geral não é possível. Abraço para você, muito obrigado, Renata. A Maria Silva, em Fortaleza, manda a seguinte pergunta: quem tem direito à aposentadoria por idade no INSS, professor? As mulheres com 62 anos de idade, mas tem que ter 15 anos de contribuição, e os homens com 65 anos de idade, com 15 de contribuição para quem já estava contribuindo antes de 2019 e para quem começou a contribuir a partir de novembro de 2019 com 20 anos de contribuição e 65 de idade. Professor Paulo Bacelar, o que é BPC Loas e quem pode receber esse benefício? Quem faz a pergunta é o João Pedro, professor. BPC Loas é o benefício assistencial para a pessoa deficiente, com a deficiência, que tem uma deficiência que lhe dá a ela um impedimento de longo prazo, ou seja, de pelo menos 2 anos, um impedimento sensorial, um impedimento motor, um impedimento mental. Então, vai depender muito da atividade da pessoa, do dia a dia da pessoa, se ela pode ser uma pessoa que aprende ou que pode falar, se comunicar com as outras pessoas em igual situação a outras pessoas que não têm aquela deficiência. Também para a pessoa idosa com 65 anos ou mais, homem ou mulher, que não tenha renda ou que não tenha direito à aposentadoria. Esse benefício, tanto do deficiente como para a pessoa idosa, é necessário ter uma renda familiar per capita, ou seja, a soma da renda das pessoas da família dividido pelo número de pessoas tem que dar menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Então, não é para todas as pessoas esse benefício. É para as pessoas que não têm vinculação com a Previdência Social, é um benefício da assistência social, e que não teve como se aposentar, não contribuiu para se aposentar aos 65 anos, ou que tem uma deficiência que dá esse impedimento de longo prazo. Aproveitando aqui a pergunta da Ana Beatriz, que participa também pelas redes sociais. Professor, a criança com autismo, por exemplo, tem direito ao BPC? Sim, já é considerado uma deficiência, né, o autismo, mas sempre vai passar por uma perícia médica e avaliação social.
para ver a questão da renda da família e também dessa deficiência que precisa ter a comprovação desse impedimento de longo prazo. O Carlos Henrique participa conosco. O professor pode se aposentar mais cedo pelo INSS? Sim, homem e mulher com 60, homem com 60 anos de idade, 30 de contribuição, ou 62 anos de idade, 15 de contribuição, a mulher com 57 anos de idade e 25 de contribuição. Agricultor rural tem direito à aposentadoria sem contribuição normal, professor Paulo Bacelar? A pergunta é da Francisca Oliveira. O que é contribuição normal, né? Se for a contribuição para o INSS, o trabalhador rural ele contribui de forma indireta, ou seja, exercendo atividade rural, trabalhando no campo, plantando, colhendo, vivendo daquela atividade rural. Essa é a contribuição do segurado especial para a sociedade. Agora, por lei, se ele vende a sua produção, ele teria que contribuir por 2,5% sobre a sua venda, né? Sobre a venda dessa produção rural. Pagar sindicato não é contribuição previdenciária, não é contribuição para se aposentar. E você participa conosco pelo WhatsApp 85992734353. Você pode participar também pelas redes sociais @Ceará Agora. Quais os documentos são necessários para solicitar o BPC, professor Paulo Bacelar? A pergunta do Raimundo Santos. Olha, para se pedir o BPC precisa ter laudo médico atestando a sua deficiência, dizendo qual é a sua deficiência e quais as dificuldades que a pessoa tem no dia a dia, na vida diária. Então, isso que vai determinar a concessão do BPC para a pessoa deficiente. Também a pessoa precisa ser cadastrada no Cade Único, ter a sua família cadastrada no Cade Único, as pessoas que moram sobre o mesmo teto, para verificar a questão da renda familiar, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Juliana Costa, em Maracanaú, autismo leve também dá direito ao benefício assistencial? Sim, não existe um nível de autismo, né? O autismo ele é considerado deficiente, mas tudo vai depender da avaliação médica e da perícia social. Antônio Ferreira participando conosco. Professor da rede pública tem regras diferentes de aposentadoria? A pergunta do Antônio. Tem. O servidor público ele vai depender se é do estado ou do município. Tem as regras diferenciadas. Aí cada município tem a sua aposentadoria determinada pela lei do município. E cada município tem uma lei diferente. A Luciana Almeida, em Itapipoca, participando conosco. Professor Paulo Bacelar, o agricultor familiar, ele precisa provar tempo de trabalho para a aposentadoria? Ele precisa provar o tempo da atividade rural. Tempo que ele exerce a atividade rural com a família e que vive daquela atividade rural, plantando, colhendo ou vendendo a produção, mas vivendo ali naquele ambiente rural. O Pedro Lima participa conosco. Quem recebe BPC pode trabalhar com carteira assinada, professor Paulo Bacelar? Poder pode, mas se ele for trabalhar, ele pode pedir o auxílio inclusão, que é a suspensão do BPC, e ele vai pedir para o INSS pagar o auxílio inclusão, que é metade do BPC, ou seja, metade do salário mínimo. E ele vai poder trabalhar e receber metade do salário mínimo, que é aquele auxílio inclusão. A Marilene, em Apuiarés, participa conosco. Seja muito bem-vinda, Marilene. Abraço aí a todos de Apuiarés. Tenho 54 anos, gostaria de saber se com todas as provas de agricultura eu posso me aposentar diretamente no INSS, professor. Com certeza, se você tem as suas provas rurais, você vai se aposentar pelo INSS mesmo. Você pode dar entrada pelo Meu INSS, meu.inss.gov.br, juntando a sua documentação rural e pedindo a sua aposentadoria você mesmo. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Manuel em Brejo Santo. Eu vou fazer perícia médica no mês de agosto. Vou pedir para o médico transformar o meu auxílio em aposentadoria, porque já faz mais de 4 anos que eu recebo e tenho atestado por incapacidade que apresento desde quando comecei a receber, porque sou safenado e não tenho condição de trabalhar. Mas aí, mesmo assim, o médico me negou a prorrogar esse novo auxílio e eu vou
entrar com aposentadoria por minha carteira de trabalho, que já tenho 67 anos e 17 anos de tempo de contribuição. Aí continuarei recebendo o auxílio enquanto o robô do INSS vai analisar o meu pedido, professor Paulo Bacelar. Entendeu, professor? Entendi. Mas era bom ele pedir a alta médica logo, já que ele já tem um tempo e já tem a idade mínima para aposentadoria. Não faz sentido ele ficar esperando, porque vai... ou o INSS vai negar o benefício dele, porque ele não pode acumular os dois benefícios, ou ele vai ter que pagar aquele período que ele ficou recebendo enquanto esperava a concessão do benefício. Então eu esperaria, se fosse cliente, se fosse pessoas da minha família, se fosse alguém que eu pudesse orientar, eu sugeria ele pedir alta médica ou esperar aquele benefício ser cessado para ele poder dar entrada na aposentadoria. Participe conosco, tem alguma dúvida, alguma pergunta para o professor Paulo Bacelar? Ele vai esclarecer aqui a sua dúvida. É só você entrar em contato com a nossa produção no WhatsApp 85992734353. O Ricardo participa conosco. Olá, Ricardo. A minha mãe é aposentada pela agricultura. Ela fez uma cirurgia do coração e está fazendo hemodiálise. Eu gostaria de saber se ela tem algum direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar. Bom, se ela for segurada, ela não diz que ela é aposentada. Já é aposentada. Então não tem direito a nenhum benefício, a não ser que ela fosse aposentada por invalidez e necessitasse de terceiros para ter direito ao 25%, a um acréscimo de 25% na sua aposentadoria. Mas já sendo aposentada, não tem direito a um auxílio-doença, por exemplo. Não tem direito. O Paulo Charado, professor de Fortaleza, participa conosco. Tenho 47 anos, 17 anos de contribuição. Eu tenho diagnóstico de artrite reumatoide. Estou em busca dos laudos. Eu consigo me aposentar como PCD com teto do INSS? O meu salário atual é R$9.000. Eu nunca contribuí como PCD. Só normalmente. Diagnóstico em 2023 com uso de medicação desde lá. Professor Paulo Bacelar. Olha, não precisa contribuir como PCD, não precisa estar cadastrado como PCD numa empresa para ele poder se aposentar como PCD. O que dá direito a ele se aposentar como PCD é a comprovação de uma deficiência que ele tem há mais de 15 anos. E só vai dar direito à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. No caso, ele tem 47 anos, né? 47 anos. Não, então ele não tem 40, direito... Ou melhor, 43. Não, ele não tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Ele poderia se aposentar por invalidez, uma aposentadoria comum. Aposentadoria por invalidez, que aí não é o teto do INSS, é 60% da média por um período de 20 anos de contribuição. Então, se ele tem deficiência, para se aposentar como pessoa com deficiência, com PCD, aí ele teria que ter 60 anos de idade, 15 anos comprovado uma deficiência que dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. A Maria, em Uruoca, professor Paulo Bacelar, tenho 43 anos de idade, 27 anos de sindicato. Eu já posso pedir a minha aposentadoria ou parar de pagar, pois eu tenho artrose nos ossos e tomo muito medicamento, professor Paulo Bacelar. Com 43 anos. Não tem direito à aposentadoria porque está pagando para o sindicato. Se você paga para o sindicato ou não, isso não interfere em nada na sua aposentadoria. O que dá direito a você se aposentar ou pedir um auxílio-doença é você comprovar com provas materiais, com documentos de que você exerce atividade rural. O pagamento para o sindicato e nada é a mesma coisa para você se aposentar ou ter direito ao auxílio-doença. Participe conosco pelo WhatsApp 85992734353. Professor Paulo Bacelar, de Calcaia, vem a pergunta do Expedito. Tenho 58 anos, trabalhei 21 anos de vigilante, continuo contribuindo com o INSS. Resumindo, tudo, já tenho 33 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? 58 anos. 33? 58 no total de 33 de contribuição. Olha, o vigilante ele não tem direito mais à aposentadoria especial por ser vigilante. Aí tem que ver a questão da insalubridade, do PPP, se há algum outro fator de risco ou algum fator aí que
trabalha numa fábrica que tem ruído, alguma coisa assim, aí eu precisaria analisar o PPP. Mas somente por ser vigilante não está mais dando direito à aposentadoria especial. Elianísio em Russas, participando conosco. Tenho 17 anos e 5 meses de contribuição, 51 anos de idade. Eu gostaria de saber se eu tenho que esperar até os 65 para a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar. É homem, né? Homem, o Elianísio. Precisa esperar os 65 anos. Vai ter que ter 65 anos para poder se aposentar. Tem mais um pouquinho aí, né, professor? 51? Enquanto isso, ele pode ficar contribuindo uma contribuição por ano no Código 1163 para manter a qualidade de segurado dele. Edmilson Pereira, em Quixeramobim, tenho 33 anos de contribuição. Como saber se eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Professor, ele não colocou a idade aqui. Precisa tem 33 de contribuição. Precisa ser a idade, porque 33 anos de contribuição não dá direito a homem se aposentar. Teria que ter mais de 35 para ter a regra de transição, alguma regra de transição da reforma da Previdência de 2019, ou ter 65 anos de idade. No mínimo 65 então, né, professor? Ou 35, e aí vai depender das regras de transição. A Neide Souza, em Aracati, participa conosco. O tempo de trabalho com carteira assinada e como autônoma pode ser somado para a aposentadoria? Sim, serão somados. Todos os períodos que você trabalhou de carteira assinada, autônomo, até mesmo facultativo, que contribuiu enquanto esperava o emprego, serão somados para a sua aposentadoria. Os salários também serão somados. Se você trabalhou como carteira assinada e é autônomo ao mesmo tempo, os dois salários serão somados também na hora de calcular a sua aposentadoria. Como é MEI, o MEI também, né, professor? Tem pessoas que têm a carteira assinada MEI depende. E MEI. O MEI só se aposenta por idade, então só vai somar se ele tiver 65 anos de idade. Ok, abraço para você, muito obrigado. Agora tem o Valdemar Lima, de Russas. Trabalhei muitos anos na roça e depois na cidade. Esse tempo conta junto para a aposentadoria? Trabalhou muito na roça. Sim. Ele trabalhou Sim, aposentadoria urbana e rural. Se ele fosse aposentar com a soma de períodos rurais com períodos urbanos, a gente chama de aposentadoria híbrida. Aí ele pode se aposentar, mas somente com 65 anos de idade. Abraço para você, Valdemar, a todos aí em Russas participando conosco. Célia Menezes, eu posso me aposentar mesmo tendo algumas contribuições em atraso, professor Paulo Bacelar? Depende, se as contribuições em atraso foram pagas em atraso após ter perdido a qualidade de segurado, para aposentadoria por idade, essas contribuições não serão consideradas. Então vai depender muito de qual é o atraso. Se ele pagou em atraso, por exemplo, com 1 ano de atraso, com 6 meses de atraso, aí isso aí pode ser considerado. Mas passou de 1 ano, deixou de ser segurado a Previdência e pagou aquelas contribuições atrasadas, aí essas não serão consideradas. Gilberto Nascimento, em Itapajé. Como faço para corrigir um vínculo de trabalho que não aparece no meu cadastro do INSS? Precisa fazer o requerimento junto a um telefone 135 para abrir uma tarefa no meu INSS para você juntar a sua carteira de trabalho e pedir a inclusão daqueles períodos. Participe conosco pelo WhatsApp 85992734353. Vai enviando a sua pergunta, a sua mensagem, o seu questionamento aqui para o nosso programa, o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Com ele, o professor especialista em Direito Previdenciário Paulo Bacelar, esclarecendo as suas dúvidas. De Acaraú, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Patrícia Rocha. Quem está perto de se aposentar pode ser beneficiado pelas regras de transição? A pergunta dela, Patrícia. Pode, agora depende muito de quanto tempo ela tinha, a pessoa tinha, um homem ou mulher, em 13 de novembro de 2019. Aí dali para frente é que nasce as regras de transição. Aí teria que analisar cada caso para saber se tem direito ou não. Professor Paulo Bacelar, vem a pergunta agora do Roberto, de São Paulo, participando conosco. Se um adolescente de 16 anos recebe LOAS e se ele se acidentar, ele pode receber o auxílio acidente e o LOAS? Não. O BPC ele é um benefício assistencial para quem não é segurado da Previdência. Se ele é empregado,
ele teria direito ao auxílio acidente, que é metade do valor do salário mínimo, no caso, se estiver contribuindo com o salário mínimo. Então, se ele for empregado e recebeu o auxílio acidente, ele não pode ter direito ao BPC. A Maria em Pentecoste participando conosco. Paguei sindicato muitos anos, mas eu não tenho como provar, não tenho provas da agricultura. Eu estou com problemas de hérnia, de disco, e como é que eu posso dar entrada no benefício pelo sindicato ou pelo INSS, professor Paulo Bacelar? Eu já fui agricultora, hoje por causa da doença eu não trabalho mais. Nesse caso, o que ela pode fazer nesse caso? Primeiro, o benefício é requerido pelo INSS, não é pelo sindicato. O sindicato pode até ajudar a dar entrada no benefício. Quem concede o benefício, quem analisa o benefício é o INSS. Você pode dar entrada no INSS diretamente. Não precisa do sindicato. No caso da contribuição para o sindicato, se você só fez contribuição para o sindicato e não tem provas, também vai ser difícil a sua concessão de um benefício. Você não tem direito a benefício somente porque está contribuindo para o sindicato. Contribuir para o sindicato não prova nada. Então, qualquer pessoa pode contribuir para o sindicato sem trabalhar na atividade rural. Muitas pessoas até fazem isso de má fé, morando na cidade, pagando ao sindicato no interior para poder, com aquela ideia de que vai se aposentar. Então isso é uma coisa que não vai dar direito a você se aposentar por causa disso. Se tiver parado de contribuir, parado de trabalhar na atividade rural, você deixa de ser segurado, então você não tem direito a nenhum benefício. Então, sem contribuição, ou sem comprovação da sua atividade rural e sem estar na atividade rural no momento do seu pedido de aposentadoria ou de auxílio-doença, você não vai ter direito a nenhum benefício. Professor, ela pode, no caso, entrar com pedido de BPC? Aí o BPC é possível, mas aí o BPC precisa estar cadastrado no CAD único e precisa ter não a incapacidade para o trabalho, mas uma deficiência que tenha um impedimento de longo prazo. Qual é o impedimento? Um impedimento que uma pessoa que não tem aquela deficiência tem. Não é uma incapacidade para o trabalho, é uma deficiência por 2 anos, pelo menos, para que tenha direito a um BPC a pessoa com deficiência. Abraço para você, Maria, todos aí em Pentecoste. O Avandenilson, do Rio de Janeiro, participando conosco. Moro aqui em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e gostaria de saber o que devo fazer. Eu abri um MEI, só que eu não paguei até agora nenhuma parcela, professor Paulo Bacelar. Precisa colocar em dia, né? Olha, Marcos, o MEI, você só deve ser MEI realmente se você tiver uma atividade que tenha a remuneração, que tenha trabalho, né, para você pagar aquela contribuição. Muitas vezes a pessoa abre um MEI somente para pagar o INSS mais barato, porque é 5% do salário mínimo. Isso é um erro, porque você não exercendo atividade de verdade, você não vai contribuir, e se ficar sem contribuir, você vai ficar com a dívida na Receita Federal. Então aquela dívida, você vai ficar com aquela dívida, vai ter que pagar ou vai ser inscrita na dívida ativa da União, e mesmo que pague, não vai contar para a aposentadoria porque está pagando em atraso. Então não adianta nem regularizar as contribuições do MEI, que não vai contar para a sua aposentadoria. Então é bom você dar baixa no MEI e pagar como autônomo, sem uma formalização mais severa, porque somente como autônomo você pode pagar no carnê ou pelas guias da Previdência, tirando pelo site do INSS, pagando 11% do salário mínimo, que é um valor um pouquinho maior, mas é mais garantido e também não tem a formalidade e você não fica na dívida se você não pagar. Professor Paulo Bacelar, vem a pergunta agora do Raimundo de Canindé. Sou ouvinte desse maravilhoso programa de grande valia para a população. Muito obrigado pela audiência, Raimundo. Trabalhei por 3 anos e 9 meses em um programa do governo do Ceará através de contrato. Só que quando saí, vi que não houve recolhimento de contribuição para a Previdência. Eu gostaria de saber se eu posso entrar no INSS para pedir a atualização de vínculo e remuneração para contar com tempo para a minha aposentadoria. Vale salientar que eu tenho todos os contratos e minha portaria no Diário Oficial do Estado. Professor Paulo Bacelar. Bom, você pode fazer a atualização do vínculo com as portarias pelo telefone 135, pedindo que abra a tarefa de
vínculos e remunerações, acerto de vínculos e remunerações. Agora, os salários, as remunerações, você precisa comprovar com os seus contra-cheques. Então tem que ter não só as portarias de nomeação, exoneração, como também os contra-cheques para ser incluído não só o vínculo, como as remunerações também. Pergunta agora do Eliezer, de Itaiçaba, em Aracati. Tenho 59 anos e 17 anos de carteira, até setembro de 2025. Agora eu trabalho como MEI. Infelizmente eu sofri um acidente de moto no dia 18 de junho e eu estarei com a perna imobilizada até o dia 27 de julho. O INSS dará assistência, professor Paulo Bacelar? Se sim, qual o passo que eu posso tomar? Tem que dar entrada pelo meio INSS no benefício por incapacidade temporária. Mas o benefício tem que ser, o afastamento tem que ser no mínimo de 15 dias. Então, se tiver um atestado médico de 15 dias ou mais, ele tem direito a receber pelo INSS através do pedido do benefício por incapacidade temporária pelo meio INSS, pelo portal do meio INSS. Ele entra no portal e faz o requerimento. Faz o requerimento com a sua senha do meio INSS, a sua senha Gov, que é a mesma senha. O Eduardo participando conosco. Olá, Eduardo, sou motorista de ônibus, jornada diferenciada e trabalho por 2 empresas de carteira assinada. É descontado para o INSS a porcentagem do meu salário nas 2 empresas. Para a aposentadoria, conta a somatória das 2? E se caso eu me aposentasse hoje, qual seria o valor da minha aposentadoria? Como seria esse cálculo, professor Paulo Bacelar? Bom, a soma será somado o salário, sim. Você tem que trabalhar em 2 empresas, então são 2 salários, serão somados os 2 salários. E a sua aposentadoria vai ser baseada numa média de contribuições desde 94, desde julho de 94. Então o INSS vai fazer uma média de todas as remunerações até a sua aposentadoria e multiplicar por um percentual. Esse percentual começa com 60% até 20 anos de contribuição. Aumentando esses anos de contribuição, 21 anos, por exemplo, a cada ano que passe de 20 anos para o homem, aumenta 2% na média. Então, 21 anos de contribuição são 62% da média. Toda vez que eu falo isso, eu acho um absurdo, né? 60% da média, você perder 40% da média de suas contribuições é terrível. Mas para o homem com 20 anos de contribuição é 60% dessa média. Para as mulheres, 60% começa com 15 anos. Então, cada ano que passa de 15 anos, a mulher ganha 2% na média. Ok, professor Paulo Bacelar, você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Socorro, que entrou em contato conosco aqui com a nossa produção. Ela mandou a seguinte pergunta: fiquei viúva esse mês, eu tenho 44 anos, vou fazer 45 em dezembro. A minha pensão fica vitalícia, professor? Olha, Socorro, a pensão por morte dá direito à pensão vitalícia para o cônjuge se, por exemplo, pelo menos, se ele tiver 18 contribuições mensais antes do óbito e se o casamento ou a união estável for maior do que 2 anos de tempo, né? Tempo do casamento ou da união estável. E ela só vai ser vitalícia com 45 anos de idade, a data do cônjuge sobrevivente, aquele que vai receber a pensão, se tiver 45 anos de idade na data do óbito. Então, como você tinha 44 anos, né, menos de 45 anos de idade na data do óbito, você vai ter direito à pensão por 20 anos, senão vai ser vitalícia. Vitalícia somente se você tivesse 45 anos de idade na data do óbito. Aí você seria uma pensão vitalícia. Mas como não tinha 45 ainda, vai ficar recebendo a pensão por 20 anos. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Luiz em Russas. Eu solicitei um auxílio acidente pelo aplicativo do meu INSS. Eu coloquei todas as documentações necessárias, liguei marcando a perícia, fiz a perícia no dia 1º de junho, em seguida recebi uma nova mensagem do INSS pedindo para marcar uma nova perícia. Eu fiz essa nova perícia no dia 24 de junho, mas o resultado nem da primeira nem da segunda ainda saiu e a minha solicitação continua no status de exigência no aplicativo. O que eu devo fazer,
professor Paulo Bacelar? Mas ela cumpriu a exigência? Ela fez as perícias que foram solicitadas, duas. Se está em exigência ainda, você pode responder a exigência dizendo que já fez a perícia e deixa o benefício ser concedido através da análise do servidor. A não ser que seja outra exigência, uma exigência para apresentar alguma documentação, alguma coisa assim. Mas precisa entrar no benefício, em detalhar o benefício, para olhar se não é uma outra exigência para ela apresentar alguma documentação extra. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Newton, em Minas Gerais. Meu nome é Newton César, aqui da cidade de Dores, do Indaiá, em Minas Gerais. Tenho 57 anos de idade, 37 anos e 5 meses de contribuição. Com quantos anos eu vou poder me aposentar, professor Paulo Bacelar? 50 aí? Ele tem 57 anos de idade, 37 de contribuição. 57, aqui a gente faz o cálculo na hora. Dá 94 pontos, muito pouco ainda, né? Ele teria direito, se ele tivesse mais de 35 anos, com 64 anos e meio. Ele tem quantos anos de idade? 50? Ele tem 57. 57. Possivelmente ele vai ter direito à aposentadoria apenas por idade mesmo, quando completar os 65 anos de idade. Completando os 65, são mais 8 anos, aí ele vai ter o... Hoje ele está com 37 ele não atingiria, anos. Eu acho que ele não atingiria 105 pontos antes dos 65. Se ele continuar contribuindo e a soma da idade com o tempo, ele fizer mais de 105 pontos, aí ele tem direito à aposentadoria. Regra de pedágio de 100%. Ele tem 37, então ele tinha 31 em 2019. Tinha 31 em 2019. 31 para 35 dá 4. 35 mais 4 dá 39. Olha aí, ele pode se aposentar aos 60 anos. 60 anos. Porque ele vai ter mais de 39 anos eu estou imaginando que ele já tinha 31 em 2019. Uhum. Então ele teria que ter 39 anos de contribuição e 60 de idade. Então ele 60... falta aí 2 para completar 39, né? E 3 para completar 60. Então 2,5 para 39. Então, ele completando os 60 anos de idade, ele já vai ter completado. Se ele continuar contribuindo, porque ele tem que fechar 39 anos de contribuição. Quando ele completar a idade, os 60, ele já vai estar com 40 já de. Se ele continuar contribuindo, né? Então não pode parar de contribuir. Aí ele se aposenta com 60 anos de idade. Uma conta aqui rapidinha, mas ele se aposenta com 60 anos de idade, que é bem antes do que os 65 normais. Olha aí que boa notícia, Newton. Um abraço para você, a todos aí de Minas Gerais, na sintonia do nosso programa. O Raimundo Nonato participando pelas nossas redes sociais. Tenho 62 anos e ainda não completei o tempo de contribuição. Eu posso me aposentar apenas pela idade, professor Paulo Bacelar? Não, tem que ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição no mínimo. 65 no caso do homem, né? O homem 65 e 15 de contribuição também no mínimo. Então, no mínimo 15 de contribuição, o Raimundo, e 65, faltam 3 anos, né? Um pouquinho menos de 3 anos. A Lúcia Helena participa com a seguinte pergunta: quem nunca contribuiu para o INSS tem direito a algum benefício quando fica idoso, professor Paulo Bacelar? Tem direito ao BPC da pessoa idosa aos 65 anos de idade, mas tem que ter tem que estar cadastrado no CAD único e tem que ter uma renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Martins participando conosco. Trabalhei muitos anos sem carteira assinada. Esse período pode ser reconhecido para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Quantos anos? Não, ele só falou que ele trabalhou muitos anos sem a carteira. Está perguntando se esse período pode ser reconhecido. Aí ele teria que entrar com a ação trabalhista para reconhecimento do vínculo e ter provas materiais. Se a ação trabalhista tiver uma sentença de reconhecimento do vínculo apenas com prova testemunhal, ele também não terá direito a reconhecer esse tempo. Ele teria que ter provas de que realmente trabalhou naquela empresa e entrar com a ação judicial contra a empresa que ele trabalhou. Agora ele não colocou a idade aqui, nem o tempo de carteira assinada que ele tem. Mas ele só quer reconhecer o vínculo, né? Só reconhecer o vínculo, né? A Verônica participando conosco. Olá, Verônica, recebo auxílio por incapacidade. Esse tempo conta para a aposentadoria, professor? Conta se após a cessação do benefício ela voltar a contribuir. Aí ele vai contar.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sebastião, tá na sintonia. Ele é o seguinte, ele deu a entrada na aposentadoria, mas o pedido foi negado, professor Paulo Bacelar. Como é que ele deve fazer agora, professor? Qual o procedimento? Procura um advogado na área previdenciária para analisar o motivo do indeferimento e entrar com ação judicial ou administrativa desse benefício. Mandar um alô aqui para Maria em Granja, participando conosco. Olá, Maria, sempre na audiência do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Bom final de semana para você e a todos aí de Granja. Sou motorista de ônibus e gostaria de saber o que muda para a nossa categoria com a decisão do STJ, que tirou a obrigatoriedade de idade mínima para algumas categorias. Professor Paulo Bacelar, agradeço desde já, bom programa, valeu. A pergunta do Acioli, professor. A decisão foi do STF, que julgou inconstitucional a idade mínima para aposentadoria especial. Então não é por categoria. Qualquer aposentadoria especial, se a pessoa tem direito à aposentadoria especial com a exposição comprovada de atividade insalubre, atividade nociva à sua saúde, basta que tenha os 25 anos de contribuição como atividade especial e aí a idade mínima não é mais necessária. O Paulo Francisco, seu xará, professor Paulo Bacelar, do Piauí, participa conosco. Eu quero tirar uma dúvida. Eu tenho 50 anos, 17 anos de contribuição. Daqui para frente eu preciso contribuir ainda? Se eu já tenho o tempo mínimo, como é que eu faço, professor Paulo Bacelar, para manter a condição de segurado? A contribuição ela é obrigatória para quem trabalha. Se você continua trabalhando, você continua contribuindo. Você participa pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. A Miriam Marques, da Paraíba, participando conosco. Ela faz a seguinte pergunta: eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber o auxílio-doença, porque o meu esposo, ele é deficiente visual e recebe BPC, mas eu pago o INSS. Eu tenho 58 anos, professor Paulo Bacelar. Ela quer saber o quê? Ela quer saber se ela tem direito a receber o auxílio-doença. Não, tem direito a receber o auxílio-doença, sim, porque você é assegurada da Previdência, você vai ter direito a receber o seu benefício sem problema nenhum em relação ao outro benefício que recebe o BPC. Tenho 64 anos de idade e 19 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? A pergunta é do Manuel Souza, de Nova Olinda, professor Paulo Bacelar. Quando é que ele se aposenta, qual professor? 64 anos. Eita, falta um ano só, né? Então, com 65 anos de idade, você já vai ter direito à sua aposentadoria. Aliás, menos de um, né? Assim que ele completar os 65, tá com 64, ele não colocou aqui o mês de aniversário? Deu meia-noite e você já pode pedir a sua aposentadoria. Parabéns para você, Manuel, participando conosco aqui na edição de hoje do Jornal Alerta Geral Caminhos da Aposentadoria. Ficamos por aqui agradecendo a sua presença, a sua participação pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos que mandaram perguntas, não só do Ceará, mas de toda a parte do Brasil. E estamos aqui à disposição a partir do próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã, continuando aí respondendo a todas as perguntas de todos os ouvintes. Um grande abraço. E durante a semana você pode participar conosco, entre em contato através das nossas redes sociais. Alguma questão, alguma dúvida, você entra em contato também com a nossa produção pelo WhatsApp 859-9273-4353. Até a semana que vem. Tchau, pessoal!